O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os cefeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vai me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo multidão subindo, ouço um coro celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual, com o som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para lá. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome ele vai, sim, o rei está, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, aleluia, ele vem me buscar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui, ano novo, primeiro programa do ano. Estamos no estúdio novo também da TV Shalom. Que bênção, né? Felizes e alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bom estar com você, muito bom estar, né, podendo estar aqui, tendo essa oportunidade de ministrar mais uma vez. E que você fique conosco aí até o fim. Já chama todo mundo, né? Compartilha aí o programa com os amigos, com os familiares, para que eles possam ser edificados com uma palavra tremenda para o nosso coração. Também estamos aqui hoje com a Esté e a Ruth, que elas vão estar cantando, louvando ao Senhor. O pastor também está aqui, o pastor Patrick, né?
E nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, primeiro programa de 2023, e que bom que nós estamos juntos, né? Deus tem uma palavra, como eu falei, abençoada para o nosso coração. Vamos orar, vamos adorar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, que esse ano seja um ano tremendo, maravilhoso, né? Sobrenatural na nossa vida, na sua família, que seja uma bênção, né? Que todos os projetos, propósitos, sonhos do Senhor venham se concretizar, se realizar. Abre o seu coração e deixa Deus trabalhar. Você vai ver quão grandes coisas Ele vai fazer aí dentro de você e no meio onde você vive. Vamos orar? Vamos orar, meninas? Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas do Senhor. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada aqui pela TV Shalom. Obrigada, Senhor, por esse novo tempo, esse novo templo também, por esse novo local. Pai, abençoa aqui o Herbert, abençoa, Pai, tudo aqui, meu Senhor da glória, que tudo venha glorificar e exaltar o teu nome, que venha ser próspero, que venha ser maravilhoso, Senhor, e que venha edificar muitas vidas, Senhor. Tudo que sair deste lugar, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a programação de hoje, programa Vidas para Cristo. Obrigada por estarmos aqui, Senhor. Edifica corações, liberta os cativos, meu Pai. Fortalece os que estão fracos e oprimidos e cansados, em nome de Jesus, Senhor. Pai, estamos aqui para te adorar, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo é para ti, Senhor. Nós te adoramos e te damos a honra e a glória que são devidas ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, né? Que a gente está aqui. Eu estou feliz hoje, ó. Gravando, uns dias a gente estava gravando ao vivo, mas estava gravando de outro lugar, né? E agora a gente está aqui oficialmente aqui na TV Shalom. Amém? Ó que lindo que está aqui. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. Vocês gostaram? Escreve aí. Gostei. Né? Escreve aí o que você achou. E eu quero convidar as meninas a estar louvando, né? Vamos cantar 2 louvores e depois a gente vai estar ministrando a palavra. Fica aí até o final, né? Para você ser edificado e fortalecido por tudo que vai acontecer aqui. Amém? Esté e Ruth. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Eu não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão na minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior
na casa do Pai para sempre, na presença de Deus. Coisa boa, né? É estar na casa, na presença, fortalecido no Senhor, porque Ele tem nos sustentado, né? Ele tem nos guardado, Ele tem estado conosco. Elas vão cantar mais um louvor. Fica aí, porque você não imagina as coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. No limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores irão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. No limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mente, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mente, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão,
Glória a Deus. Amém? Quem crê nisso, coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Eu creio, eu recebo em nome de Jesus para 2023, para a nossa vida, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? O Senhor tem preparado coisas maiores e melhores, porque os caminhos do Senhor são maiores e mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são melhores, maiores, mais altos que os nossos também. Amém? Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para a sua vida essa noite, que está em Isaías 45. Louvado seja Deus. No versículo 22. Eu estava meditando nessa palavra. Isaías 45, 22. O Senhor vai dizer assim para mim e para você. Presta atenção nessa palavra. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glórias a Deus. O Senhor está dizendo assim para você: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Tem muitas pessoas olhando para lugares errados, tomando direções, sendo conduzidos por coisas, por pessoas, por projetos que não são do Senhor. E muitas vezes estão fazendo o quê? Sofrendo as consequências das suas escolhas erradas, da sua visão deturpada, do seu caminho que você tomou sem direção de Deus. Mas essa noite você vai estar diferente, porque Deus vai falar com você através dessa palavra. Nessa noite você vai entender que o Senhor está dizendo assim: olhai para mim e sereis salvos. Olha para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas negligências, nossas falhas, tudo aquilo que afasta a gente de Deus, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados. Nós reestabelecemos a conexão com Deus, com o Pai. Então é para Jesus que você tem que olhar. Essa mensagem, ela vai falar sobre muitas coisas, mas o que eu quero que você guarde no seu coração é: eu preciso olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, você deixa de se comparar com outras pessoas. Quando você olha para Jesus, você cumpre o propósito para o qual você foi chamado. Quando você olha para Jesus, você não deixa o inimigo lançar culpas, no seu coração, na sua mente. Quando você olha para Jesus, nenhum mal chega à sua tenda, praga alguma. Quando você olha para Jesus, as portas do inferno não prevalecem, aleluia, contra a sua vida, contra a sua casa. Quando você olha para Jesus, você tem foco, você tem direção, você tem resposta, Ele te dá visão. Olhai para Jesus e sereis salvos. Quando você olha para Jesus, você encontra força no meio do desânimo. Meu Deus. Quando você olha para Jesus, você encontra ânimo, você encontra restauração para aquilo que está quebrado, que parece que está destruído. Quando você olha para Jesus, você consegue prosseguir. Você não para. As situações difíceis, as situações problemas, elas vão vir, mas elas não conseguem te parar, porque você tem um objetivo, você tem um foco, você tem um guia, você tem um pastor, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um Pai que cuida de você. Louvado seja Deus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé, da sua vida.
Não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, Ele nos coloca, Ele nos conduz, Ele nos envia, Ele nos leva ao centro da vontade de Deus. Sabe, hoje eu estava, na verdade, foi muito, a gente conseguiu, né, vir gravar aqui hoje, aqui no estúdio, no novo estúdio da TV Shalom. A gente não viria gravar aqui hoje, mas Deus, aprove a Deus, porque o Senhor quer falar com vocês nesse dia, nessa noite. Nesse dia 4 de janeiro, nesse primeiro dia de 2023. Primeiro dia sim, primeiro programa de 2023. A mensagem de Deus que eu quero trazer para a sua vida é essa. Olhai para Jesus durante todo esse ano. Toda a sua vida. Mas sabe, às vezes nós temos projetos, nós escrevemos, nós sonhamos, projetamos tantas coisas para o ano. Mas a gente esquece, né, de colocar o Senhor no centro de todas essas coisas. Se você olhar para Jesus, se Ele for o centro da sua vida, tudo que você projetou vai ser pouco para aquilo que Ele tem para fazer. Louvado seja Deus. Coisas maiores Ele fará. Coisas melhores. Aquilo que não subiu ao seu coração ainda, Deus está preparando. Confia em Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega os planos que você tem, os sonhos que você tem, os projetos que você tem. E talvez você esteja do outro lado pensando, mas eu tenho tanto pecado. Eu já fiz tanta coisa. Jesus está pronto para te perdoar. É só você olhar para Ele. Por isso que diz, olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra. Louvado seja Deus. E eu quero trazer para você, não vou ficar só nesse versículo, eu quero trazer para você o contexto dessa palavra, mas de verdade, irmãos, o que Deus mais quer falar é que Ele é o modelo a ser seguido. E é tão interessante que essa palavra ela começa dizendo, eu vou ler um pedacinho aqui, um pedaço pequeno. No primeiro versículo vai dizer, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Louvado seja Deus. Sabe, essa mensagem ela vai falar com... Deus está chamando, convocando, comissionando um homem chamado Ciro, que nem era servo de Deus. Ciro foi um rei, né? Um rei da Pérsia. Mas o Senhor, eu quero dizer para você que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você olhe para o mundo como ele está hoje, o nosso país como ele está hoje, você fique com medo, com incertezas, com inseguranças, mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não perdeu o controle. O Senhor continua no governo de todas as coisas. Quem governa é o Senhor, nosso Deus. Ele coloca, Ele levanta, Ele tira, Ele abate, Ele usa. Ciro, ele era um rei persa, ele foi levantado, comissionado, para, depois do cativeiro, né, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir para você. O povo de Deus, não ouvindo a voz do Senhor, ele foi levado cativo pela Babilônia, né, os caldeus. Nabucodonosor foi e levou o povo. E Deus, ele tinha dito, depois de 70 anos, o Senhor traria de volta esse povo. Ah, mas por que 70 anos? Porque todas as vezes que nós não olhamos para Jesus, todas as vezes que nós não somos conduzidos pela vontade de Deus, e a gente começa a fazer as nossas próprias vontades, nós vamos nos enveredando por um caminho de pecado, de erros, de falhas. Nós vamos saindo do centro da vontade de Deus, e o que acontece? Chega um momento que Deus fala, madrugando e falando, diz lá em Jeremias. Chega um momento que Ele fala, agora eu vou tratar essas pessoas. Agora eu vou, é o meu povo, é o povo de Deus, Ele ama, Ele não abre mão, mas Ele tem que tratar. Então Deus levanta a Babilônia, os caldeus, os inimigos, e os inimigos eles tomam cativo o povo por 70 anos. Deus falou que ia ser esse tempo, Deus falou tudo. Deus permitiu, você está entendendo o que o Senhor está falando? Tem coisas que Deus permite.
Deus permite não porque Deus não é ruim, Deus é bom. Deus permite porque Ele quer salvar a sua alma. Então Ele quer tratar o nosso coração. Deus, Ele quer fazer coisas novas em nós. Porque muitas vezes nós estamos o quê? Dispersos. Preocupados com tantas coisas, menos com o reino de Deus. Você pode viver o que você quiser, você é livre. Jesus Cristo nos libertou, nos livrou das garras do inimigo. Mas você tem que ser influenciador, não ser influenciado, você está entendendo? Então o povo ele é levado cativo 70 anos, e vamos chegar no rei Ciro, porque essa mensagem é longa, essa mensagem da Babilônia, não é ela que o Espírito Santo quer trazer para a sua vida. E eles são levados cativos, e agora Deus vai levantar Ciro, e Isaías está profetizando isso muito antes disso acontecer, porque Deus é assim. E aí Deus levanta um rei chamado Ciro, rei persa, e ele fala: olha, eu vou te levantar, você é meu ungido. Mas pastora, como assim meu ungido, se ele nem servo de Deus era? Porque Deus, ele levanta quem ele quer e ele usa como ele quer. Quando Deus quer, irmãos, ele inclina o coração do rei e para onde ele quiser. Por isso é bom a gente estar olhando para Jesus. Por isso que é bom a gente estar sendo conduzido por Jesus, que Ele vai inclinar corações para nos ajudar. Ele vai inclinar pessoas para serem ali do nosso lado, né? Nos proporcionar o que nós precisamos. E olha só, Ciro é levantado. Ele fala, a primeira mensagem que ele diz aqui, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, quem toma pela mão direita. Ou seja, quando Deus fala eu tomo pela mão direita, Deus estava dando autoridade e poder. Eu estou te segurando, eu vou te conduzir, eu vou te guiar. Então Deus, ele fala isso com Ciro: eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos. Deus estava dizendo assim: eu vou na frente, vou quebrar as cadeias, as correntes, tudo aquilo que for barreira e impedimento. Vou te dar os tesouros escondidos. Porque Ciro, como eu disse, ele era um rei persa, que agora seria usado para permitir que o povo voltasse do cativeiro de volta para Jerusalém, para reconstruir a cidade, os muros. E aí a gente vê Esdras, Neemias, né? Tantas pessoas no livro de Esther também a gente pode ver um pouco sobre isso, a volta do cativeiro. Mas o rei que foi usado para isso foi esse rei aí. Ele é usado por Deus para inclinar o coração, permitir que essas pessoas, né, no livro de Daniel você ouve também falar, que elas voltassem para reconstruir o que havia sido destruído. Deus tem reconstrução para a sua vida. Deus tem reconstrução para a sua vida. E a palavra diz, irmãos, que Deus falou: eu vou endireitar os caminhos, vou quebrar as correntes, as cadeias, as portas de bronze, vou destruir tudo que foi impedimento, vou te dar as riquezas, né? Porque todas as vezes que um rei conquistava, uma nação conquistava outras nações, ele trazia, né, os despojos de guerra. Então ele trazia as riquezas das outras nações. Assim como a Babilônia, quando invadiu Jerusalém, ela levou todo o ouro, todas as riquezas ali do povo de Deus. Agora Deus estaria usando esse homem para fazer a mesma coisa com outros povos. Porque agora era tempo de restauração. Agora era tempo de retorno. Agora era tempo de cura para aquelas pessoas. E o Senhor ia usar alguém que tinha poder e autoridade para poder libertar, para poder permitir, para poder ajudar de alguma forma. Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, para o propósito que Ele quer na sua vida. Deus vai levantar pessoas como Ciro. Porque às vezes nós esperamos que Deus levante pessoas do nosso lado e conhecidas nossas, e amigos ou familiares. Esquece. Deus vai levantar pessoas que você nem imagina, para te mostrar que só Ele podia fazer isso. Porque se Ele levanta alguém que você conhece, você vai pensar que foi porque era seu amigo, era seu irmão, era seu alguma coisa. Então você, digamos assim, teve a possibilidade de fazer aquilo. Não é possível, é Deus que faz. Tudo que nós somos hoje, tudo que você é hoje, aonde Deus tem permitido você chegar, é por causa dEle. É por causa dEle que você está de pé. É por causa dEle que você tem saúde. É por causa dEle que a gente está aqui hoje. É por causa do Senhor Jesus. Porque quando nós olhamos para Ele, nós somos salvos. Nós somos libertos.
Nós somos sarados, curados, transformados, restaurados. Aleluia. Nós somos fortalecidos, nós somos, aquilo que Ele quer que a gente seja. E o Senhor continua dizendo, para não perder nada, eu vou voltar aqui. Ele continua dizendo: irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. E é interessante, irmãos, que ele vai dizer assim, no versículo 5, no versículo 4, olha que tremendo: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Ciro não conhecia Deus, mas por amor... Pastora, foi por amor a quem que Deus levantou Ciro? Não foi por amor a Ciro especificamente. Foi por amor a Jacó e a Israel, ao povo de Deus. Você está vendo como você é amado? Você está vendo como você é precioso para o Senhor, preciosa? O Senhor falou: eu vou te levantar, vou te conduzir, vou te comissionar por amor a Jacó e a Israel. Louvado seja Deus. Por amor às nossas vidas, Deus move os céus e a terra. Louvado seja Deus. Por amor às nossas vidas, Ele conduz e inclina corações. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso. E aí no versículo 5 ele fala algo mais tremendo ainda. Ele diz aqui: olha, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conhece. Ele fala: eu sou o Senhor. Sabe quem está falando com você? Sou eu, o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Às vezes as pessoas estão procurando, deuses estranhos, ou achando que vários caminhos vão conduzir ao céu, a Deus. Irmão, só há um caminho que conduz a Deus, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Você pode até achar que há, pode até querer, mas não há. A palavra de Deus, ela é absoluta. E ela diz, Jesus Cristo, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, como eu já citei aqui no início da mensagem, João 14:6. Então não há um caminho além de Jesus. E ele fala então: olha, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus, não há outro. E aí, então, irmãos, é muito interessante essa palavra, você vai entender o que Deus está dizendo. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tudo vem de Deus. Voltou? Glória a Deus. Não há outro caminho além do Senhor, Como está falando, eu formo a luz, eu crio as trevas. Deus faz todas as coisas. Às vezes a gente quer dar poder, irmãos, para o inimigo ou para alguém. Deus está no controle da nossa vida. Mas e o mal, quando ele vem? É permissão de Deus. Mas uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, uma pessoa da minha família: mas se Deus é Deus poderoso, por que o mal existe? Por que tem tsunami não sei aonde? Foi desse jeito que a pessoa me perguntou. Por que tem tal? Aí eu falei, deixa eu te falar. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus tem compaixão das vidas. Mas tem horas que as pessoas não querem dar ouvidos para o Senhor. Deus está falando, Deus está bradando, Deus está dando sinais, fazendo prodígios, maravilhas, mas os ouvidos das pessoas são tampados muitas vezes, são cegos os olhos. Então, às vezes, o Senhor permite situações, não estou falando que Ele, Deus trouxe o mal para você, mas Ele permite situações para que eu e você, nós possamos, nos voltar para Ele. Para que a gente, para um bem maior. Porque se Deus não fizesse isso, nós seríamos todos perdidos. Então Deus permite para sacudir, balançar. Sabe quando você tem um filho e o filho não te obedece? De jeito nenhum. Você fala, não obedece. Você fala, não obedece. Tem uma hora que você faz o quê? Permite alguma situação ruim.
para mostrar para esse filho, essa filha, o quê? Você está vendo que você precisa obedecer? Que quando você obedece, você tem vitória? Que quando você obedece, você é guardado, você é protegido? É mais ou menos isso. Trazendo assim para você, né, da nossa realidade, para você entender. Mas o Senhor estava dizendo aqui na Bíblia, e é tão interessante que ele fala assim, olha, ai daquele que contende com seu Criador, caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a obra não tem mãos? Então é interessante que às vezes, né, ele fala, ai daquele que contende, porque às vezes nós queremos questionar Deus. Tem horas que a gente quer achar que a gente sabe mais do que Deus. A palavra diz, quem foi o conselheiro do Senhor? Ele criou tudo, antes de você existir, ele já existia, ele já era. Aleluia, louvado seja Deus. Antes de tudo existir, Deus já existia. E às vezes ele fala, ai daqueles que querem contender com seu Criador, caco entre os cacos. Você quer dizer para Deus, Senhor, faz desse jeito, que desse jeito vai dar certo. Ou senão, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso aqui, mexendo aqui nesse cômodo aqui? Não queria que mexesse. Deixa aqui minha bagunça. Então você quer contender, quer discutir, quer ter uma quebra de braço com Deus, você vai perder. Você sempre vai perder. Porque Ele é Deus, nós somos seus servos, seus filhos. Ele é o Pai. Ele é o Senhor. Então, ei, você que está contendendo com Deus, você que está querendo colocar Deus na parede aí direto, você que está perguntando por que o negócio não aconteceu, tinha que ser assim, assim e tal, Deus manda dizer para você, para de contender, para de discutir, para de querer, né, tentar achar que você está certo, porque nós sempre estaremos errados diante do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode ter até uma vontade boa, você pode ter até uma vontade agradável, isso aqui é bem legal, mas perfeita só Deus. Então Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Deus sabe por que você está passando por essa situação. Continue clamando, continue orando, continue se rendendo aos pés do Senhor, porque as coisas vão mudar. Olha para Jesus, que ele é o autor da sua vida. Como diz aqui, eu comecei a ler essa palavra, olhai para mim e sereis salvos. Olha para Jesus, você vai ver como as coisas vão mudar, como você vai prosperar, como você vai ser abençoado. Olha para Jesus. E ele continua dizendo, eu estou lendo aqui para a gente não perder o meado aqui. Aqui no versículo 11 ele vai dizer, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca dos meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Ele está dizendo aqui, irmãos, pergunta para ele, demanda para ele o Senhor. Lá em Jeremias 33:3 vai ter um versículo que vai dizer assim, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pergunta para ele as coisas futuras. Pergunta para ele aquilo que você quer saber. Pergunta lá no seu cantinho de oração. Pergunta para ele, Senhor, né? O que vai ser do amanhã? Senhor, está tão difícil essa situação. Me dá uma luz, me dá uma direção. Pergunta para ele. Ele está sempre disposto a responder, a dar direção, a dar visão. Às vezes a gente fica enganado porque a gente não pergunta a vontade de Deus. Nós não deixamos Ele falar. Nós vamos fazendo. Quando dá errado, a gente fala, ai Jesus, por quê? Aí começa a chorar. Não, você tem que perguntar antes. Antes de você dar o passo, você fala, Deus, eu posso ir? Antes de você falar, você fala, Senhor, eu posso falar? Eu digo coisas importantes, no sentido de, não é falar no dia a dia, conversar com alguém. Mas às vezes você quer dar um conselho para alguém. Às vezes você está tendo uma visão de algo, tá entendendo? Às vezes você quer tomar uma direção, uma decisão. Tem que perguntar para o Senhor.
Porque depois que a decisão foi tomada ou a palavra foi lançada, para voltar atrás é mais difícil. E o Senhor está dizendo aqui, perguntai para mim sobre as questões futuras. Versículo 11. E aí, aqui a palavra diz, aqui no 17, Israel é salvo pelo Senhor como uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Louvado seja Deus. Não sereis envergonhados nem confundidos. Ele fala, no versículo 16, envergonhar-se-ão e também se confundirão, todos cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Aqueles que fazem, né, que buscam vários outros, inventam milhões de deuses para estar adorando. Ele fala que ficaram envergonhados e confundidos. Mas Israel, o teu povo, o povo de Deus, aquele que busca Deus, aquele que busca a direção, aquele que está olhando para Jesus, não será envergonhado, não será confundido. Deus sempre vai falar, Deus sempre vai direcionar. Ele sempre vai te mostrar o que fazer. Então, às vezes, a gente fala que está enganado, está confundido, porque quer. Porque o Senhor está dizendo na Bíblia aqui, eu te mostro o caminho, eu te dou a direção. E Ele diz aqui, ó, no versículo 20, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos. Ou seja, vem. Quem tem sede, venha, ele beba. E no 22 vai dizer o que a gente começou a ler: olhai para mim, sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Está entendendo? E é tão interessante, irmãos, que quando a gente olha para a direção certa, quando a gente olha para a direção certa, que é o Senhor Jesus, as coisas começam a fluir. As coisas começam a acontecer. Eu não estou dizendo que quando você olha para Jesus vai dar sempre tudo certo. Não estou dizendo que você não vai passar nenhum problema, nenhum vento, nenhum deserto. Não é isso. Mas tudo que você passar, Deus vai te sustentar. Vai te ajudar, vai ser contigo, vai entrar junto. Vai dar livramento, vai cortar o laço. Quando a gente olha para Ele. E eu quero te dizer que na Bíblia está repleta de pessoas que olharam para Jesus e foram vitoriosas. Eu poderia falar de muitos exemplos. Pessoas que olharam para Jesus. Pessoas que decidiram mudar de vida. A gente vê o caso ali de Ruth, a moabita. Ela perdeu o marido. Ela estava numa terra idólatra. A família idólatra. Mas ela se casou com um israelita e o marido morreu. Enfim, irmãos, aconteceu um monte de tragédia na vida dela. E agora ela tem que tomar uma decisão. Ela podia olhar para a família dela e voltar. Para a família, eu digo, os pais, os parentes. Porque marido ela não tinha mais. Ela podia olhar para Noemi, que era a sogra dela que estava indo embora, e chorar com Noemi, no sentido de: ah, Noemi, tadinha de você. Ou ela podia olhar para Jesus e falar: não, esse Deus será o meu Deus para sempre, louvado seja Deus. Então, Ruth, a moabita, ela decide olhar para Jesus e ser salva. E quando ela olha para Jesus e fala, quando ela olha para Jesus, ela tem direção. Qual é a direção para Ruth? Eu vou seguir Noemi. Ah, mas Noemi não tem nada para me oferecer, mas Jesus que eu estou olhando tem. Louvado seja Deus. Tremendo, irmãos, que Deus está falando aqui. Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Noemi já não tinha mais nada. Ela estava voltando para a terra dela, sem filhos e sem marido. A família de Ruth estava em Moabe, parentela. E ali, irmãos, era uma terra idólatra e também não tinha nada para oferecer para ela. Mas ela resolveu olhar para Jesus, que com certeza ela conheceu no meio daquela família ali, né? Daquele povo ali de Deus, daquela família que ela casou ali, enfim. E quando ela olha para Jesus, o Senhor dá direção no coração dela. E ela olha para Noemi e fala: Noemi, a Noemi fala para ela: Ruth, volta daqui porque eu não tenho nada para te oferecer. Aí ela fala: o quê? O seu Deus será o meu Deus.
O seu povo será o meu povo. Aonde você for, eu vou. E talvez para as pessoas que olhassem ao redor falassem: que loucura, que decisão errada. Mas quando a gente olha para Jesus, a decisão não é errada. Tremendo, meu Deus. Quando a gente olha para Jesus, Deus tem lá na frente algo próspero para a nossa vida. Quando Ruth chega ali, né, em Judá, quando ela chega ali na terra com Noemi, ela vai catar espigas, irmãos. Ela vai ter uma vida assim, mas, irmãos, ali ela conhece Boaz. Alguém que ia olhar para ela com a direção do Senhor, ia proporcionar para ela uma outra vida. De tal maneira que essa mulher entra na genealogia ali de Jesus. Meu Deus, é muito tremendo, irmãos. A Moabita, aquela. Então, quando você olha para Jesus, você é salvo. Quando você olha para Jesus, as coisas acontecem. Talvez não no primeiro momento. Se Ruth fosse olhar pela lógica humana, ela ia falar: tá bom, Noemi, nosso laço foi cortado, seu filho morreu, né? Agora segue sua vida, eu vou seguir a minha. Porque Órfã, que era outra nora, fez isso. Olhou ali no seu lado emocional. Mas Ruth olha para Jesus. Ruth olha para Deus e toma a decisão certa. Mas também a gente vê um exemplo aqui. Eu tenho vários exemplos, mas eu não dá tempo de falar todos. Mas eu podia passar uma noite aqui falando de exemplos maravilhosos, de pessoas que olharam para Jesus e foram salvas, e foram curadas, e foram libertas, e foram prósperas e abençoadas. Mas eu também poderia te dar uma lista de pessoas que tinham tudo para olhar para Jesus, mas elas escolheram olhar para o seu próprio umbigo, para a sua própria vontade. Elas escolheram ser direcionadas pela emoção, pela visão ali do momento. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo, porque eu já te dei um exemplo bom, que foi Ruth. Vou trazer um exemplo aqui para a sua vida. Sansão, irmãos, a mãe de Sansão, ela era estéril. E Deus fala assim: eu vou te dar um filho. E esse filho, ele vai ser especial, ele vai ser nazireu. Ele vai ser assim, separado desde o ventre. Sansão nasceu para olhar para Jesus, para viver tudo o que Jesus tinha para ele. Mas o que acontece? Ele vai crescendo. Aí a mulher tem filho, né? Nasce Sansão. Ele vai crescendo. E ao invés de olhar para Jesus e ser conduzido para o que Deus queria, ele foi levantado para ser juiz ali em Israel. E ele foi. Mas ao invés de ser conduzido por Deus, ele ia conduzido pelas emoções, pelo olhar dele ali, humano. E aí ele se deixa seduzir por coisas, por mulheres que iam tirar ele do foco, iam cegar a visão que Deus tinha para a vida dele. E sabe o que acontece com Sansão? Bem resumidamente, porque é muito grande a história dele. Acontece que um dia ele conhece uma mulher chamada Dalila. E essa mulher destrói a vida daquele homem. Um homem que era para ser um homem de Deus, um ungido do Senhor, um escolhido. Nasceu como um milagre. Um homem que era para ter tudo na vida dele de bom. Veio com a força que ninguém tinha. Era escolhido desde o ventre da sua mãe. Agora ele se deixa seduzir pelos seus olhos físicos. Ele se deixa seduzir por aquela mulher, Dalila. E aquela mulher leva ele para a ruína. De tal forma que ela seduz ele, que ela engana ele, os filisteus vêm e destroem a vida de Sansão, né? Estou resumindo bastante, porque não dá para falar tudo, porque não dá tempo. Mas eles destroem, eles praticamente matam Sansão, porque eles arrancam os olhos que ele usou para ver Dalila e ser afeiçoado por ela, agora são arrancados, irmãos. Literalmente, o olho dele foi arrancado. Aí ele é machucado, ele é feito como escravo. Um homem que era para ser, né, um homem de Deus, olhando para Jesus. Uma pessoa com honra, uma pessoa com força, uma pessoa para ser um exemplo, para ser um influenciador naquela sociedade. Agora ele é um escravo, sem olhos, cego,
sem força, porque tiraram a força dele, cortando o cabelo, enfim. A vida foi destruída. Você está entendendo? Eu trouxe só 2 exemplos. Eu podia dar para vocês mais de 10 de cada um lado. Porque a Bíblia está repleta de pessoas que decidiram olhar para Jesus e serem salvas. E repleta de pessoas que decidiram olhar para a sua própria vontade e serem destruídas. Porque há uma consequência para todos os nossos atos. Que 2023 na sua vida seja um ano de você focar em Deus. Foca no que Deus quer para você. Eu sei que às vezes as coisas ao nosso redor parecem ser atrativas, mas muitas delas levarão à destruição. Por isso é tão importante uma direção do céu, do alto, de alguém que vê além do que a gente pode ver. Por isso é tão importante, né, uma decisão assertiva para a nossa vida. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Ele tem planos, projetos, coisas maravilhosas, como as meninas cantaram aqui no início. O que o olho não viu, o ouvido não viu, né? Não subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas para você viver tudo o que Deus tem para a sua vida, você precisa viver esse versículo 22 aqui do Isaías 45. Olhai para Jesus e sereis salvos. Se você está fora de foco, se você está muito emocional nesses momentos aí hoje, agora, né, nesse final de ano, fazendo muitas coisas que alisam seu ego, ou fazendo muitas coisas que estão te afastando de Deus, volta hoje. Volta hoje a olhar para Jesus. Volta hoje a entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Tem um ano inteiro pela frente. Deus tem coisas maravilhosas para fazer, mas depende de você. Vai depender da sua escolha, da sua decisão. Determina, eu vou olhar para o Senhor, custe o que custar. Vão vir tribulações, mas eu vou estar com meus olhos fitos em Deus. Vão vir dificuldades, mas eu estou com os olhos focados no Senhor. E quando as bênçãos chegarem, eu não vou me iludir, porque eu sei quem me entregou todas essas coisas. É assim que você tem que viver. Porque de uma forma ou de outra, se você tirar o foco, você se afasta de Deus. Você perde tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, nesse primeiro programa desse ano, eu quero deixar sobre a sua vida essa palavra. Isaías 55, 22. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Um ano de muitas bênçãos, mas um ano de direção de Deus. Um ano de foco no Senhor. E sabe, uma coisa muito interessante dessa palavra, né, voltando aqui rapidamente, que a gente falou de Ciro, falou de tantas coisas, mas Ciro foi usado por Deus, né, como a gente falou no início. Ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado, mesmo não sendo servo de Deus. Porque quando Deus quer fazer, quando Deus quer dar direção, irmãos, Ele levanta quem Ele quer, como eu disse. Mas você que está ouvindo esse programa, que parou para escutar, que vai escutar essa mensagem, você precisa entender o que o Senhor quer da sua vida, para você poder ter um caminho de vitória, para você ter um caminho de luz para você. Uma coisa muito importante que eu quero dizer antes de encerrar é: você pode viver muitas coisas, mas não se deixe ser influenciado por nada. Não deixe os seus olhos te enganarem, porque muitas vezes os nossos olhos nos enganam. Sansão foi enganado pelos olhos, Eva foi enganada pelos olhos, tantas outras pessoas. O próprio Davi, em algum momento da vida dele, deixou os olhos e muitas coisas ruins aconteceram. Então não deixe ser seduzido pelos seus olhos, pelo que você vê, mas seja conduzido pelo Senhor. Então, resumindo o que eu estava dizendo aqui não seja influenciado por essas coisas que você está vendo ou vai ver, mas que você seja um influenciador aonde você colocar os seus pés. Que você possa ser luz, que você possa fazer a diferença, que você possa ser uma referência de alguém que olha para Jesus. Porque enquanto você olha para Jesus, você está sendo salvo e você está sendo referência para outras pessoas que ainda não conseguiram entender essa mensagem.
Porque nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Sabia? Tem pessoas que não leem, que não entendem, que não param para ouvir uma mensagem como essa. Mas você que está escutando, você é referência para essas pessoas. Então, quando você é imitador de Cristo, quando você tem Jesus como seu guia, as pessoas vão olhar para você e elas vão entender que elas precisam ser dessa forma também. Elas vão saber a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Faça a diferença em 2023. Faça a diferença na vida das pessoas. Seja, influenciador, influenciadora. Hoje a gente vê, eu estou encerrando, mas é que quando fala essa palavra influenciador, no tempo de hoje, a gente não tem como não pensar em rede social, né? A gente vê nas redes sociais tantas pessoas querendo ser, ali é o influencer, né? Mas influência de tanta coisa que não edifica, de tanta coisa que, sabe, não vai levar para lugar nenhum. É só um momento, é só uma modinha que vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não passa. Ela sempre é a mesma, ontem, hoje, vai ser eternamente. Então seja um influenciador do reino de Deus. Esses dias eu vi eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu estava assistindo um vídeo na internet de uma pessoa muito famosa que é influencer. E aí perguntaram sobre o TikTok para essa pessoa e ela falou, tipo assim, minha vida. Dando um exemplo aqui bem rápido. E aí perguntaram, e Deus? E ela não tinha palavras para falar de Deus, ela não falou nada. Você está entendendo? Deus fica para último plano na vida de algumas pessoas. Mas estão querendo influenciar e acabam influenciando de outras formas. De formas que não edificam, que não sustentam, né? Enfim, que não sustentam a pessoa de pé. Influencie, sim. Mas influencie, com os olhos focados no céu. Porque quando os seus olhos estão focados nele, a sua influência vai ser bênção para a vida das pessoas. Você vai poder ajudar, levantar, sustentar. Você vai poder ser um canal para pessoas que estão olhando para você também. Que Deus te abençoe. Essa é a mensagem dessa noite. Vou orar pela sua vida e já vou encerrar. Eu quero que você que está aí desanimado, prostrado, que começou o ano, ai meu Deus, meu ano. Coloca essa mensagem no seu coração e você vai ver coisas grandes acontecerem. Vamos orar. E você que já é um influenciador, uma influenciadora, você que já está cumprindo, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, prossiga assim. Vão ter momentos difíceis, vão ter momentos de desânimo, vão ter momentos de você achar que não está valendo a pena, mas olha, sempre vale a pena, porque a nossa recompensa, ela vem na terra, mas a nossa maior recompensa, ela vai estar guardada ali no céu para nós. Louvado seja Deus. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra que edifica nosso coração. Senhor, nos perdoa por os nossos pecados. Que o Senhor possa, Deus, restaurar as nossas vidas. Que o Senhor possa fortalecer os nossos corações. Cada um que está escutando essa mensagem, que o Senhor possa, Deus, Pai, ser com essas pessoas, transformando situações, fortalecendo a alma do cansado, fazendo aquilo que te apraz, Senhor, porque é o Senhor quem conhece cada um, a nossa estrutura, aquilo que nós somos ou como nós estamos. Pai, que o Senhor visite essa vida, essa casa, essa família. Deus, em nome de Jesus, Pai, muda o foco, Pai, desses que estão, tão dispersos. Senhor, mostra, Pai, qual é a direção, mostra qual é a orientação que vem do céu para essa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa com toda sorte de bênção, Senhor. Pai, fortalece o coração. E assim nós oramos, dá um ano abençoado, Pai. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado. Que 2023 seja maravilhoso mesmo. Seja um ano de muitas vitórias para você. É o meu desejo, é o desejo do meu coração para a sua vida. Que o Senhor possa abrir a sua mente. Que a palavra dele possa entrar no seu coração. Que você possa resplandecer a glória do Senhor.
Que grandes coisas você possa viver no nome do Senhor. Que grandes coisas o Senhor possa fazer na sua vida. Que a sua família seja abençoada. Que a sua saúde seja guardada. Que seus projetos e propósitos, né, que são direcionados por Deus, venham a acontecer. Por que eu falo isso? Porque às vezes os propósitos do nosso coração não são os propósitos do Senhor. Porque a Bíblia diz em Jeremias 29:11: bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Deus tem pensamentos bons para te dar o fim que você espera, mas os meios que Ele vai usar, muitas vezes não são os seus meios. Por isso que eu falo, que se cumpram os propósitos do Senhor, porque às vezes a gente tem os nossos propósitos, mas os meios que Deus vai usar para cumprir vão ser diferentes do que a gente está esperando. Mas vai dar certo, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, confia. Que Deus abençoe você. Vem aqui, meninas, vamos dar tchau. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui, né? Toda quarta-feira, às 20 horas, na TV Shalom, aqui em São José dos Campos, né? Nós estamos aqui, nosso diretor está ali, Herbert, né? Que Deus abençoe também a TV Shalom, mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Que a gente possa estar aqui semana que vem, que você possa estar conosco, porque você precisa estar aí também para escutar a mensagem. E outra coisa muito importante que eu preciso falar: compartilhe esse programa. Olha que palavra tremenda. Compartilhe aí para onde você puder compartilhar. Para outras pessoas que estão desfocadas, olhando para trabalho, olhando para coisas ruins, que elas possam olhar para Jesus, que elas possam se fortificar na graça que há no Senhor Jesus. Compartilhe esse programa. Que Deus abençoe você, a sua casa. E até a semana que vem, se Deus nos permitir, para mais um programa. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe vocês. Ele nunca te abandona. Em todos os momentos, Ele sempre vai estar contigo. Ele não desiste de você. Quem sabe o que te resta agora é uma noite frustrada, um barco vazio, um semblante triste e redes lavadas. Jesus não estava no barco de Pedro somente para ocupar o espaço vazio. Jesus estava usando aquela circunstância para preencher o coração de um filho. Não desista agora. O mundo não pode influenciar a sua fé. O barco pode até estar vazio agora, mas sua promessa ainda está de pé. Jesus te surpreende quando tu pensas que tudo acabou e que não tem mais jeito. A falta de peixe, meu filho, se torna um cenário perfeito. Se entrega por inteiro. Jesus te surpreende. Não deixe o mundo ser protagonista da sua história. Você é herdeiro comprado com sangue, não há quem revolta. Você só vai viver milagre, filho, se você não desistir agora. Prepare para viver milagres. Prepare para viver novidade de Deus. Jesus não estava no barco de Pedro somente para ocupar o espaço vazio. Jesus estava usando aquela circunstância para preencher o coração de um filho. Não desista agora. O mundo não pode influenciar a sua fé. O barco pode até estar vazio agora,
de peixe, meu filho, se torna um cenário perfeito. Se entrega por inteiro. Jesus te surpreende. Não deixe o mundo ser protagonista da sua história. Você é inteiro, comprado com sangue, não há quem revolta. Você só vai viver milagre, filho. Jesus te surpreende. Quando tu pensas que tudo acabou e que não tem mais jeito, a falta de peixe, meu filho, se torna um cenário perfeito. Se entrega por inteiro. Jesus te surpreende. Não deixe o mundo ser protagonista da sua história. Você é herdeiro, comprado com sangue, não há quem revolta. Você só vai viver milagre, filho, se você não desistir agora. Você só vai viver milagre, filho, se você não desistir